Primeiros tempos pós-pandemia e o NAMP se lança novamente a Portugal. Eu embarco dia 11 de abril de 2022 para o Porto. Chegando em Lisboa para uma conexão de 2 horas, ficamos presos no avião da TAP por 1 hora e 50 minutos à espera de uma plataforma de desembarque. Mais 1 hora na fila da imigração do aeroporto e, naturalmente, eu perdi o voo. Pelo atraso na recolocação do próximo voo, ganhei um voucher de 16 euros, que usei para comer um sanduíche com suco de laranja e 2 pastéis de nata. Chegando no aeroporto do Porto, comprei logo meu ticket para o metrô e embarquei na direção da estação de São Bento, no centro histórico da cidade. Desci pela Rua das Flores, deixei a bagagem no Airbnb da Rua Miragaia e fui dar meu primeiro passeio ao pôr do sol do Porto, a minha primeira grande emoção nessa nova empreitada. Desci pelo Muro dos Bacalhoeiros para encontrar onde jantar em minha primeira noite e escolhi o restaurante Bacalhau. Me sentei do lado de fora mesmo, para curtir o friozinho de 12 graus e a vista belíssima de Vila Nova de Gaia, com o mosteiro da Serra do Pilar no alto, iluminado. Abri com o vinho da casa mesmo, e como entrada provei o pato curado e defumado com molho de mostarda portuguesa feito na fazenda do dono e que tem um sabor espetacular. Já era noite quando chegou o lombo de bacalhau que eu pedi como prato principal. Tinha que ser a pedida daquela primeira noite. No dia seguinte, hora de mapear a região. Tomei café ao lado do apartamento e segui pelas ruas estreitas que subiam para a parte alta da cidade, passando pelo chafariz da Rua das Taipas e pelo antigo clube inglês da Rua das Virtudes, que é onde fica o restaurante Torreões com uma vista linda do Douro. Da Rua das Virtudes e subindo pela Rua do Dr. Almeida de Castro, encontramos a casa onde nasceu Almeida Garré, um dos maiores poetas portugueses. Infelizmente, sua casa encontra-se em um estado deplorável. Mais adiante, chegamos ao Largo Amor de Perdição e o Campo dos Mártires da Pátria, onde fica a Torre dos Clérigos, um dos pontos mais importantes do Porto. Eu voltei um pouco e desci pela Rua dos Caldeireiros até encontrar a parte da frente da Igreja dos Clérigos, que vai receber no ano que vem um concerto do NAMP com coros do Brasil, França e Suíça. Depois de uma pequena pausa para um café e uma patanisca de bacalhau, e descendo um pouco mais, vou pela Rua das Flores e Rua Mouzinho da Silveira e paro para uma degustação dos sabores de Portugal. Geleias, chutneys e pasta de azeitona combinadas com queijo curado da Serra da Estrela. Dobrando a esquina, pela Rua de São João, meu destino é a Ribeira do Porto, de onde se tem uma vista bonita de Vila Nova de Gaia e da Ponte Luís I. Para fugir dos turistas, eu vou pelas vielas estreitas da Ribeira em direção à ponte. Bem próximo a ela, fica o Centro Cultural e Desportivo dos Guindais, onde tomei uma sangria e uma bifana de carne, que é como os portugueses do Porto chamam esse sanduíche de carne empanada e queijo num pão super macio. Barriga cheia, atravessei e retornei pelo tabuleiro inferior da ponte, apenas para experimentar a sensação de estar sobre o Rio Douro. Voltei ao centro e fui conhecer as obras do Mercado do Bolhão, que promete ser um dos melhores da Europa, a maravilha de arte nouveau que é a Casa A Brasileira, hoje um hotel de luxo, e a Estação de São Bento, considerada uma das mais bonitas da Europa e de onde partem os trens para as cidades próximas ao porto. A Estação de São Bento fica próxima da Sé do Porto, a catedral da cidade. Ao seu lado fica a Avenida Vimara Pérez, que me leva ao tabuleiro superior da Ponte Luís I, exclusiva para pedestres e metrô. Mas ao invés de atravessar, eu preferi descer as longas escadarias dos Guindais e percorrer a Ribeira do Porto para retornar ao Muro dos Bacalhoeiros e ao restaurante Bacalhau. Dessa vez para um bacalhau dourado, especialidade da casa. Noite bonita, boa comida e bom vinho, com essa vista de Vila Nova de Gaia e do mosteiro da Serra do Pilar com sua curiosa igreja redonda. No dia seguinte, tomei café na Rua Nova da Alfândega, que passa na frente do apartamento onde estou, e saí para outro passeio pelas ruas do Porto. Pela Rua da Reboleira e em direção à Ribeira, encontramos 2 casas que guardam vestígios autênticos e preservados da arquitetura medieval. A do número 59, um exemplar de casa-torre, e a do número 55, que preserva até hoje os arcos góticos do andar térreo.
Um outro exemplar excelente de casa-torre fica próximo, na Rua de Baixo. É a Torre da Rua de Baixo. A Rua da Reboleira desemboca no Largo do Terreiro, no Cais da Estiva, à beira do Douro. Mas seguindo em frente, a Rua da Fonte Taurina se esgueira paralelamente ao cais e tem vários restaurantes turísticos. E por falar nisso, estamos em pleno feriado da Páscoa, o que fez o porto ser invadido por milhares de turistas, principalmente espanhóis. Depois de apreciar um pouco a vista do Douro, voltei a Miragaia, mas voltei pela Rua de São Francisco e subi as escadarias da Rua da Armênia por trás do meu apartamento que levam à igreja de São Pedro de Miragaia. Em frente à igreja fica o mercado onde fiz algumas compras que deixei no apartamento, que não por acaso tem o nome Armênia. Agora é hora de conhecer Vila Nova de Gaia. O cais de Vila Nova de Gaia é repleto de restaurantes e caves de vinho do Porto, onde a gente pode fazer degustação e visitas guiadas sobre esse vinho que é uma das marcas mais importantes de Portugal. Gaia tem um tom mais moderno e jovem do que o Porto. Nas ruas estreitas que ladeiam o cais, a gente encontra obras de arte moderna a céu aberto, como é o caso do famoso Half Rabbit, um coelho gigante feito com restos de lixo, e tem duas metades, uma colorida e a outra não, daí o seu nome, meio coelho. E bem próximo a ele está o Mercado Municipal da Beira Rio, com bancas de frutas, queijos, vinhos e padaria, além de pequenos quiosques de bebida e comida pronta. Eu provei um triângulo de bacalhau com queijo cremoso, muito bom. São 8 horas da noite e a lua traz mais beleza para essa visão que a gente tem do Porto quando se está em Vila Nova de Gaia. Quando o sol se põe e as luzes da cidade fazem dessa experiência uma poesia em forma de arquitetura, a gente tem a noção de como essas duas cidades são privilegiadas. O dia 15 de abril é a Sexta-feira da Paixão. Saí cedo e subi a rua Mãozinho da Silveira, passando ao lado do Mercado Ferreira Borges. Queria andar na Rua de Santa Catarina, conhecida pelo comércio, e o Mercado Temporário do Bolhão, construído para abrigar os feirantes enquanto o mercado original está em obras. A Rua de Santa Catarina é muito agradável como rua de comércio, mas nesse feriado está lotada de turistas. Aqui fica o famoso Café Majestic, com seu belíssimo interior em Art Nouveau e o seu cardápio caríssimo. O Mercado Temporário do Bolhão é um ponto interessante de venda de frutas e legumes, carnes e peixes, mas os preços também estão no patamar turístico. Em torno do mercado original em obras, casas de comércio centenárias insistem em permanecer em sua aura de Belle Époque. São alguns dos prédios mais bonitos do Porto. De volta a Miragaia, fiz um piquenique sentado à beira do rio e olhando para a Vila Nova de Gaia. Presunto cru, queijo, patê de sardinha, pão e vinho foram o meu almoço. Depois caminhei até a Praça da Liberdade para conhecer a região e de lá desci apressado para o jantar ao som do fado lisboeta e coimbrão que eu tinha reservado na noite anterior no restaurante RC na Praça do Infante Dom Henrique. Tu sabes que o nosso amor não morre de mim. Nas águas do teu olhar, ai meu amor, vem sobre as ondas. E só faço mal a quem o jogo e ninguém faz por mim. Quem me trata como água ofensa para eu caço os fins. Nossa Mercê tem razão, em gratidão falar mal de mim. E é provável que digo tanto eu digo mais Coração, coitado, viver na vida uma hora. O restaurante é de 1894, se chamava Restaurante Comercial, da IURC. Ele foi classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e é um dos mais belos representantes da Arte Nouveau da cidade do Porto.
Pedi como entrada ostras, camarão e vieiras, para depois saborear esse esplêndido bacalhau grelhado servido com batatas, couve e grão de bico. E foi difícil conter a emoção de ouvir essa música maravilhosa que é o fado. No sábado de Aleluia, me mudei para o Condes de Azevedo Palace, na parte superior da cidade, próximo ao Teatro Nacional de São João. O quarto do hotel é esplêndido, como tinha que ser pelo preço que tem. No corredor de entrada tem um lavabo e logo depois chegamos à sala. A cozinha é completa e tem geladeira, fogão, lavadora de roupa e lava-louças. No mezanino fica a cama e o banheiro principal. A janela e a porta da sala dão para o jardim do antigo Palácio dos Condes de Azevedo, construção do século XVII e que foi transformada recentemente em hotel 5 estrelas. E para compensar o gasto no hotel, minhas refeições serão feitas na cozinha no modo econômico, com apenas uma exceção. A Casa Guedes fica na Praça de Poveiros e tem como especialidade o sanduíche de pernil que eu pude provar no terraço com vista para a praça. O sabor e a qualidade desse sanduíche fazem jus à fama que ele tem e é recomendável para quem vem ao Porto não sair daqui sem conhecer. Dediquei a tarde para conhecer o teleférico de Gaia, no outro lado do tabuleiro superior da Ponte Luís I. Para isso, tive que me juntar à horda de turistas na direção de Gaia. No outro lado da ponte fica o Jardim do Morro, onde a turma jovem se reúne todos os dias para ver o pôr do sol. Comprei meu ticket de ida e volta do teleférico e desci para o cais de Gaia. São 5 minutos sobre as antigas caves de vinho do Porto e as ruas estreitas da Ribeira de Gaia. E o teleférico para em frente ao mercado municipal da Beira Rio. De volta ao hotel, paro para apreciar um dos melhores fragmentos da muralha fernandina do século XIII, que cercava a cidade medieval do Porto. Esse trecho da muralha fica ao lado da escadaria dos Guindais. Logo no começo da escadaria fica a tasquinha dos Guindais. Me sentei nos degraus da escada mesmo para apreciar o fim da tarde com a vista do Douro e comi uma sardinha assada na brasa. Meu jantar me esperava no hotel, mas uma surpresa me atrasou. Esperei a lua cheia subir um pouco mais sobre as 3 pontes, Infante Dom Henrique, Dona Maria Pia e a Ponte de São João, para depois voltar ao hotel e fazer meu jantar. E deixando a modéstia no Brasil, o arroz de polvo que eu fiz ficou sensacional. E eu jantei apreciando a noite pela porta do jardim. Amanhã, Vladimir chega ao Porto e vamos direto a Aveiro começar os trabalhos do nosso projeto. Dentro do 3º Eurofilms, Festival Internacional de Música de Campina Grande, fase Europa, e do 9º FITAP, Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas. Domingo de Páscoa, acordei cedo e fui dar uma volta até a igreja de Santo Ildefonso. O que sobrou do meu arroz de polvo virou piquenique no gramado da muralha em frente ao hotel. Deu até para dividir com as gaivotas. Às 3 da tarde, Vladimir chegou e partimos para Aveiro, levados gentilmente pelo professor Luiz Postiga, professor de composição da Universidade de Aveiro. A viagem foi muito agradável por uma estrada excelente e que nos leva até a charmosa Aveiro. Nos registramos no Hotel Aveiro Center e subimos para os nossos quartos. Foram 3 noites muito boas nesse hotel simpático e muito organizado. Mas a gente só deixou as malas e saiu para conhecer um pouco a cidade. Aveiro
É chamada Veneza Portuguesa por causa dos seus canais emuliceiros, que é como eles chamam os barcos parecidos com as gôndolas venezianas. A arquitetura é bem misturada, com casas baixas na região central, o que deixa a cidade com um tom colorido e acolhedor. No dia seguinte, acordei cedo e tomei café da manhã. Saí para conhecer um pouco da região em torno do hotel e fui até o Canal Central. Por volta das 10 horas, fomos ensaiar na casa de Vinícius e Ana Carolina, que interpretariam, junto com Vladimir, os meus 3 poemas de Fernando Pessoa. Depois do ensaio, fomos almoçar na adega do Evaristo, famosa pela fartura e preço bom. Com alguma dificuldade, a gente conseguiu uma mesa e pudemos nos deliciar com a cozinha portuguesa da adega do Evaristo. E ainda estávamos na adega do Evaristo quando recebemos a visita de Miguel Santos e Castro, que recebeu nosso projeto em 2019 em Cascais, quando apresentamos meu Domingo de Ramos para coro a capela. Miguel viajou 3 horas de Lisboa para passar a tarde conosco, colocar as notícias em dia e articular futuras realizações com os coros do Brasil e Portugal. E o dia 19 de abril marcou o início efetivo das nossas atividades com palestra e concerto na Universidade de Aveiro e com a participação do grupo de choro da cidade. Fomos até o campus caminhando e fizemos um breve ensaio na sala de música e computação da universidade. Depois de conhecer os 2 auditórios da universidade, fomos almoçar em um dos refeitórios frequentados por professores e alunos. Para o café e sobremesa, Vinícius e Ana nos levaram ao M Bakery na Praça Marquês de Pombal, uma confeitaria incrível que combina o melhor da tradição da doçaria portuguesa a técnicas modernas de combinação e apresentação. Uma maravilha! À tardinha, caminhamos novamente até a universidade, onde eu pude conhecer o professor Levi Leonido, criador e diretor do FITAP, grande empreendedor responsável pela nossa estada durante a missão inteira. No charmoso e novo auditório da universidade, fizemos a primeira apresentação dos 3 poemas de Fernando Pessoa. Na manhã seguinte, após o café da manhã no Aveiro Center, eu saí para admirar a azulejaria de Aveiro, que, diferentemente da do Porto, é rica em variedades de cores, texturas e tamanhos. Os azulejos de Aveiro, além de embelezar os prédios, servem para proteger as paredes da maresia, já que Aveiro é um importante produtor de sal em Portugal. Perto do meio-dia, de carro com Vinícius, Ana e Nina, filhinha deles, fomos para a cidade de Faf, onde proferi minha palestra e fizemos mais um concerto no Instituto de Estudos Superiores de Faf. No retorno a Aveiro, paramos no Porto só para conhecer o Instituto Pernambuco Porto, uma ONG desconhecida dos brasileiros e dos portugueses, que o professor Levi encontrou e que nos receberia na noite seguinte para mais uma etapa dos projetos. O dia de Tiradentes, feriado no Brasil, iniciou com uma visita ao Mercado Manuel Firmino no centro de Aveiro e seguiu com um passeio pela Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, a mais importante da cidade, e pelo Fórum, o shopping center do centro, que fica ao lado do Canal do Cojo. Antes de voltar ao Porto, eu e Vladimir resolvemos almoçar no restaurante em frente ao hotel, o Mestre do Leme. Às 2 da tarde, a van contratada pelo Instituto Pernambuco Porto veio nos levar ao Porto. Passamos pela universidade para pegar o grupo de choro, que também ia participar do concerto no Instituto, e seguimos. Após a minha palestra e o concerto, fomos todos convidados pelo presidente do Instituto Pernambuco Porto, o senhor Zeferino Ferreira da Costa, a um jantar num dos melhores restaurantes do Porto, a Cozinha da Amélia. Brindando com um vinho de seu próprio vinhedo, o Vinhas de Prisco, o senhor Zeferino falou da realização do seu sonho em ver a cultura como a que mostramos dentro do seu instituto. Foi uma noite memorável. Da mesa do restaurante para a estrada, levados pelo professor Levi, à cidade de Vila Real e ao magnífico hotel Miracorgo. Corgo é o nome do rio que banha Vila Real. E o quarto que foi reservado para mim tinha uma vista esplendorosa do Vale do Corgo e da cidade. Um dos lugares mais impressionantes que eu conheci. O salão de café do Miracorgo tem uma vista esplêndida do vale. Do seu terraço, eu pude ver com mais detalhes a beleza do vale visto do hotel. Gastei um tempo no retorno ao meu quarto só para apreciar a paisagem. Às 11h30,
o professor Levi levou a gente para um passeio. Começamos pela região das vinícolas do Douro e fomos até Lamego, conhecer o Teatro Ribeiro Conceição, que tem o nome do comendador que, após ficar rico no Brasil, comprou em 1924 o que restou do quartel do regimento de Lamego e construiu no lugar um dos mais importantes teatros da região duriense, inaugurado em 1929. De volta à Vila Real, fomos almoçar com o professor Levi e sua família no restaurante Barriguinha Cheia, que o casal frequenta todos os dias há mais de 15 anos. Em seguida, ele nos levou ao Teatro da Vila Real, com 2 salas de espetáculos cujos prédios formam uma espécie de viola e com cabos que passam da cobertura de uma para outra, como se fossem as cordas do instrumento. E atrás do teatro existe um parque muito agradável onde as famílias de Vila Real costumam se encontrar. A sala, que pode receber mais de 600 espectadores, é bastante grande. Tem uma porta na parte de trás do palco que se abre para o jardim, e a parte da frente do palco é um elevador que permite a criação de um fosso de orquestra para óperas e musicais. Depois fomos conhecer algumas dependências da Universidade de Vila Real, que parece mais um sítio, tamanha a quantidade de vegetação que acaba escondendo grande parte dos prédios. E nessa visita, conhecemos os estúdios de gravação de vídeo e áudio e a biblioteca onde não se pode filmar. Terminamos a noite no Barriguinha Cheia, conhecendo os responsáveis pelo projeto Piquenique, que todos os anos promove um encontro de família no parque próximo ao teatro, com programação variada de diversão, lazer e gastronomia. Na manhã seguinte, fui conhecer o setor histórico da Vila Real, com suas ruas estreitas e sinuosas e um casario charmoso. Da ponte sobre o Rio Corgo, a gente tem uma vista muito bonita da cidade e do rio também. Me encontrei com o Vladimir e continuamos o passeio, agora em direção ao shopping center, indo pela parte baixa da cidade. Por volta das 3h30 da tarde, fomos com o professor Levi para o Porto e para a última parte do nosso projeto, com palestra e concerto na Fundação Inatel. No caminho, fizemos um pequeno desvio para conhecer Amarante, a terra de São Gonçalo com sua catedral e ponte sobre o rio Tâmega, que serviu de tema para minha peça O Alto de Santo Gonçalo. Em 24 de abril, dei uma volta no teleférico de Gaia com Vladimir e ele comprou algumas lembranças para levar. Dia 25 pela manhã, Vladimir recebeu Timóteo Cush, um doutorando de Moçambique, para um café e uma conversa sobre as realidades acadêmicas dos doutorados e mestrados do Brasil e Moçambique. Ao meio-dia, deixamos o hotel, Vladimir se despediu de Portugal e voltou para o Brasil. Eu estava de novo sozinho no Porto. Antes de ir para o novo apartamento, na rua Duque de Lullier, passei novamente na Casa Guedes para tomar uma cidra e fiz umas compras para equipar a geladeira e fazer meu jantar. Dia 25 em Portugal é feriado, dia do aniversário da Revolução dos Cravos. A maioria das tascas estava fechada, mas eu encontrei, caminhando pelo bairro, a tasca O Balcão aberta, absolutamente portuguesa, uma tasca de balcão mesmo, sem turistas, sem muita preocupação com luxo e capitaneada pelo senhor João Cristo, que servia um bom vinho verde a 4 euros a garrafa e um cardápio popular que incluía arroz de marisco e bacalhau a 5 euros. Passei bons momentos nessa tasca, onde eu era chamado de brazuca. Então, o dia 26 era dia de jantar no AP. Deixei um macarrão Nero de sépia com camarão quase pronto e saí para a rua de Santa Catarina a tempo de ver o carrilhão das antigas galerias Palladium, hoje FINAC. São 4 as figuras do carrilhão: São João, padroeiro da cidade, o infante Dom Henrique, peça-chave da época dos descobrimentos, Almeida Garré e Camilo Castelo Branco, representantes da literatura portuguesa. Eles são referências muito importantes na história e cultura do Porto. Eles se apresentam para quem está na rua ao meio-dia e minutos depois se recolhem. No começo da tarde voltei à tasca do Sr. João Cristo e pedi outra garrafa de vinho verde da casa. Eles enchem as garrafas e colocam a rolha lá mesmo.
O curioso é que quando eu vim ontem, eu perguntei ao auxiliar, seu Manuel, o nome do dono e ele me disse que era Cristo. Eu achei interessante. Aí ele me trouxe uma etiqueta da máquina registradora com o nome, para que eu pudesse ver que era mesmo Cristo. Eu preguei essa etiqueta na garrafa molhada que tomei e eu deixei lá. Pois nessa tarde eu tomei outro vinho, mas na mesma garrafa. São essas pequenas coincidências que marcam a sorte e trazem graça ao momento. Por volta das 6 da tarde comi um macarrão com camarão que eu fiz e quando vi pela varanda que o pôr do sol estava próximo, lembrei de ir mais uma vez assistir esse espetáculo próximo ao Rio Douro. Só que dessa vez escolhi a ponte Infante Dom Henrique, o mesmo Dom Henrique que está no Carrilhão. Desci a Rua das Fontainhas, muito à vontade, já que aqui o sol se põe bem mais tarde do que no Brasil. Nesse ponto, é difícil não se emocionar com a vista da ponte Luís I, que foi projetada pelo engenheiro belga Théophile Seyrig, um dos auxiliares de Gustave Eiffel, mesmo da famosa Torre de Paris. Dia 27, na véspera do meu retorno ao Brasil, fui novamente à Rua de Santa Catarina para comer um pastel de nata na fábrica de natas que eu acho o melhor lugar para se provar essa maravilha da doçaria portuguesa. E como não poderia deixar de ser, eu sempre descubro lugares maravilhosos nos últimos momentos antes de ir embora. E no Porto não foi diferente. Quero crer que um dia eu vou poder voltar para esse restaurante impressionante que eu recomendo a todo mundo que for um dia ao Porto. É o restaurante Venham Mais 5, na saída da Praça dos Poveiros para a Rua de Santo Ildefonso, número 219. É incrível ver os pedaços de filé mignon que vêm do Brasil sendo tratados na sua frente para fazer os sanduíches que são servidos com queijo da Serra da Estrela. Sentado no balcão, eu não só pude ver como competência e respeito se juntam para criar um lugar especial para quem frequenta, como tive o prazer de ser agraciado pela generosidade de Ricardo, que me presenteou com um prato de queijo e salpicão português servido com pão e azeite, frio. Como diria Ariano Suassuna, um gesto de fidalguia e carinho e que me deixou a melhor impressão dessa cidade inacreditável. Há 28 anos atrás eu estive no Porto e era uma cidade diferente, com muito menos apelo turístico, mas também com muito menos estrutura para receber quem quer conhecer essas ruelas medievais, essa arquitetura impressionante, mas sobretudo essa acolhida que a gente tem quando vem aqui. Além, claro, da oportunidade de experimentar uma culinária rica e deliciosa em todos os sentidos. Andar no Porto hoje é descobrir que é preciso lidar com o fato inevitável de que todos os países já perceberam que Portugal é incrível na gastronomia, no lazer e na cultura. E o Porto é emblemático nisso. Descobrir é isso. Há 500 anos, os portugueses descobriram o Brasil. Hoje, o Brasil é só um dos países que descobriram Portugal como algo muito próximo do paraíso.